o azeite da viúva é aumentado, um milagre dentro da sua casa. Segundo Reis capítulo 4 versículos do 1 ao 7, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O profeta Eliseu foi discípulo do profeta Elias. O profeta Eliseu foi escolhido por Deus para suceder o profeta Elias como profeta em Israel. O ministério de Eliseu e de Elias foram marcados por acontecimentos extraordinários realizados por Deus. O rei que reinava em Israel no reino do norte na época era Acabe, filho de Onri. A esposa do rei Acabe era Jezabel, princesa fenícia e adoradora de Baal. Era um tempo de aflições, seca severa e fome. Diante da crise, a viúva decidiu procurar a ajuda do profeta de Deus. Trouxe para Eliseu o seu problema, a sua angústia, sua preocupação, o seu desespero, a sua urgência. Quando falou com o profeta, levou sua necessidade a Deus. Após a queda do homem, no Antigo Testamento, o acesso a Deus era limitado e se dava principalmente através dos sacerdotes, profetas. Nesse período Deus colocava o seu espírito sobre aqueles que ele queria se comunicar. Os profetas eram porta-vozes de Deus. Então, ao procurar o profeta, ela estava pedindo orientação de Deus, que intervém na ordem natural das coisas, e o nome de Deus foi glorificado. A viúva, que era casada com um dos discípulos do profeta Eliseu, estava fazendo um apelo ao profeta Eliseu. O seu marido tinha morrido, deixando a viúva com seus 2 filhos, desamparada e endividada. O marido morreu antes de pagar a dívida. A morte, quase sempre, vem inesperadamente a cada um de nós. A dívida era do marido, ele herdou a dívida. Seu apelo era urgente, pois os credores viriam em breve para levar seus 2 filhos como escravos. O cobrador estava pressionando, ameaçando. A viúva não tinha condições de pagar a dívida deixada pelo seu marido. A dívida que criamos com Deus pelos nossos pecados é completamente além da nossa capacidade de pagar. Não temos condições de pagar a dívida do nosso pecado. Por isso nos tornamos escravos do pecado, que ocasiona, consequências negativas, sendo a morte a mais drástica delas. Por esse motivo, graça e misericórdia divina oferece o perdão das nossas dívidas através de Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida, deu a sua própria vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6 versículo 23. Jesus, no lugar da morte, nos oferece vida em abundância. Merecemos a salvação? De maneira alguma. É dom de Deus, é graça, é favor imerecido. O credor impiedoso, o acusador, que pressiona, oprime, é o anjo caído. Ninguém é obrigado a aceitar a graça e a misericórdia, mas precisa receber orientações e seguir instruções de Deus para receber o favor imerecido, a graça. Seu marido frequentava a escola de profetas de Eliseu, onde aprendia a servir a Deus, a temer a Deus. Ela disse: o teu servo temia ao Senhor. Um apelo. Se era temente a Deus, o profeta provavelmente intercederia por ele. O Senhor cuida dos seus. A viúva pediu socorro pelos seus filhos, mas recebeu de Deus mais do que pediu. Uma família em dificuldades. Em tempos de crises, Deus realiza o impossível e o extraordinário. A viúva perdeu o marido, que havia falecido. O marido deixou dívidas, estavam com problemas financeiros e corria o risco de perder também os filhos para os credores se não quitasse sua dívida. Segundo o costume da época, era aceitável que pessoas fossem usados como pagamentos de dívidas. Caso alguém não quitasse sua dívida, pagaria com seu trabalho, se tornando escravo de outra pessoa até quitar a dívida. Expôs sua situação e aguardou uma direção de Deus por meio do profeta Eliseu. Sendo direcionado por Deus, então Eliseu perguntou: dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nós somos habitação, morada, do Espírito Santo.
Azeite é um óleo extraído da azeitona, o fruto da oliveira. As azeitonas, nos tempos bíblicos, produzia-se o azeite para unção, consagração, para o alimento, produção de luz para lamparinas. Mas, para chegar a estes fins, a azeitona passava por um processo na prensa. Jesus, momentos antes de ser crucificado, quando iria ser sacrificado e esmagado como uma azeitona, a fim de que a humanidade pudesse receber o Espírito Santo. O Salmo 52 verso 8, mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. O salmista se identifica como alguém que está enraizado na presença de Deus, onde encontra sua existência, dependência, refúgio e proteção e esperança na presença e no amor divino, por isso consegue perseverar em meio às provações da vida. Mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar força e esperança na presença de Deus. Em Gênesis capítulo 8, quando as águas do dilúvio tinham baixado e a arca ainda navegava sobre as águas, o patriarca Noé teria soltado uma pomba que retornou trazendo um ramo de oliveira. O que tinha na casa dela? Na habitação do Espírito Santo? Estava habitado pelo Espírito Santo. Tinha comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Azeite é o símbolo da presença do Espírito Santo. Ela possuía uma reserva de azeite. Ela possuía azeite em casa. Aquela reserva guardada foi a sua salvação. Aquela botija de azeite ainda alimenta a mim e a você. Somos como vasilhas vazias necessitando ser preenchidos com o Espírito Santo de Deus. Igreja, casa, templo sem azeite não próspera espiritualmente, os vasos ficam vazios, sem o Espírito Santo, não multiplica, não faz discípulos, não cumprir o ide pregai o Evangelho. Azeite multiplicado libertou os filhos da viúva da escravidão. O Espírito Santo habitando em nós nos livra da morte e do pecado porque Jesus pagou nossa dívida. Sem azeite vive como escravo do pecado, condenado à morte eterna. A alma daquela mulher estava devastada, triste, mas apesar de tudo, ela acreditava em Deus, tinha comunhão com Deus, o azeite era o tinha como bem mais precioso. Precisamos ter o nosso particular com Deus. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Aquela família se uniu no mesmo propósito, como igreja em obediência, membros uns dos outros. Pediram as vasilhas emprestadas aos vizinhos pois não tinham vasilhas suficientes para tanto azeite, para tanta multiplicação. A viúva obedeceu às orientações de Deus. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e, tu e teus filhos, vivei do resto. Deus havia multiplicado seu azeite. Aqueles que receberam o Espírito Santo, a dívida está quitada pelo sangue de Jesus. Eles vão espalhar a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus, e não de nós. Parábola das 10 virgens. Quando 5 virgens tolas pedem para dividir o azeite com elas, ou pedem emprestado para 5 virgens sábias, elas recusaram. Precisavam ter sempre azeite. Mandaram elas comprarem para elas. As virgens insensatas tinham que comprar azeite porque não tinham reserva. Azeite não se empresta, o que se empresta são vasilhas. A viúva para si mesma, tinha também para vender, e podia viver do resto, viver todos os dias da vida dela cheia do Espírito Santo. A viúva não pediu azeite emprestado, ela pediu vasilhas. O azeite tem valor, preço, custa renúncias, ceder, abandonar, custa obediência, perseverança, perdoar, amar, oferecer o outro lado da face. Glórias a Deus. Aleluias.